Isso demorou um pouco para eu entender, mas eu descobri exatamente o que que é liderança. O que que é liderança, Caio? Liderança nada mais é do que você levar uma pessoa para um lugar onde sozinha ela não iria. Liderança é você levar uma pessoa para um lugar onde sozinho ela não iria. Isso é liderar. O resto não é liderar. Se você não está levando uma pessoa para um lugar que sozinha ela não iria, você não está liderando essa pessoa. Sabe, essa pessoa que você tá liderando, ela tá melhor, ela tá mais capaz, ela tá colhendo mais resultado, ela avançou nisso, avançou naquilo, se desenvolveu nisso. Por exemplo, eu posso colocar eu aprovo agora, estou ao vivo. Turma, modéstia à parte. Modéstia à parte. Vocês percebem que vocês evoluíram? Estando perto de mim? No fundo do coração, não é só pra inglês ver. Sim mesmo? No fundo do coração, pode falar. Significa que eu tô levando vocês a um lugar onde sozinho vocês não iriam. Eu me preencho com isso, porque significa que eu tô liderando. Tiveram crescimento pessoal e profissional? Se tem crescimento pessoal e profissional, significa estou liderando. Então, pessoas que estão diretamente lideradas por você, é preciso isso. Porque, senão, às vezes você só tá motivando, só tá inspirando, só tá instruindo, que são atividades fundamentais da liderança, tá? Inspirar, motivar, engajar, instruir, educar, treinar, orientar, dar feedback, conduzir, mostrar direção, dar visão. Isso aí são pré-requisitos fundamentais para você liderar. Mas a liderança é concretizada de verdade quando você está levando uma pessoa num lugar onde sozinha ela não iria. Então, primeira coisa, primeiro elemento aqui, comunicação. Foi uma ferramenta de agrupamento social. Nós somos um bicho social, cara. Nós somos um bicho social. E a comunicação orienta todo mundo para o mesmo objetivo. Líderes que sabem se comunicar, líderes não precisam ser excepcionais oradores, saber dar palestra. Eles precisam se comunicar com eficiência. O que é comunicação com eficiência? Comunicação clara. Tem gente que fala bem, mas não é claro. Fala bem não significa falar de maneira eficiente. Maneira eficiente é você falar com entendimento. Toda vez quando alguém não entende alguma coisa, a culpa é sempre do comunicador. Então, esse foi um primeiro ponto, tá? Foi um primeiro ponto aqui para todo mundo. Outra coisa, então, primeira coisa, eu compreendi a liderança. Comunicação foi minha primeira ferramenta em relação a isso, tá? Uma outra coisa foi quando eu aprendi a liderar eu mesmo. Como assim, Caio? A partir do momento que você começa a gerar resultado em si, cara, quando você consegue liderar si, as suas próprias vontades, os seus próprios medos, os seus próprios desejos, a sua vontade de fazer, a sua vontade de não fazer, eu acho que um ótimo líder, ele também é um cara que tem um domínio pessoal muito grande. Porque se você não consegue liderar suas próprias vontades, seus próprios desejos, as vontades de fazer, as vontades de não fazer, seguir constante, congruente, disse que ia lá fazer e depois foi lá e fez. Então eu sempre fui um cara muito autodisciplinado. Autodisciplinado não significa que a minha disciplina era aleatória ou nata, não. Eu sempre fui um cara muito fiel aos meus compromissos. Eu sempre me liderei bem. Você tem as conversas com você? Quem não conversa com si mesmo, quem não tem aqueles papos de maluco, tá doido. Se você não conversa com você mesmo, né, e cada um conversa consigo mesmo de qualquer maneira, né? Seja aquela voz mais interna. Então eu sempre fui um cara que eu conversei muito comigo mesmo. Vamos lá, Caio, bora. Disse que quer fazer, faz, cara. Você disse que quer fazer, faz. Disse que quer fazer, termina. Então termina. Termina, cara. Você acostuma a terminar as paradas. Então eu sempre fui uma pessoa que eu me liderei muito bem. Eu nunca precisei ser empurrado por ninguém. Sabe? Às vezes pessoas precisam ser empurradas, só produz se é cobrado. Ao contrário, eu sempre aquele cara que, obviamente, por esse espírito meu de realização, de progresso, de fazer acontecer, de fazer a diferença, sabe? De não viver na escassez da coisa, ou a síndrome do mínimo. O que é a síndrome do mínimo? Tem pessoas que olham, qual que é o mínimo possível para eu passar aqui, ou para eu sobreviver ali, ou para realizar ali. Na escola eu fui assim, cara. Na escola eu era aquele cara que tirava 6,5 no máximo. Por quê? Eu sofria da síndrome do mínimo. Eu não entendia por que eu tinha que tirar 10. Não fazia o menor sentido. Olha como eu pensava quando eu tinha 12 anos de idade. Cara, se eu tirar 10, eu vou pular 2 séries? Não, então não tem sentido. Olha como era medíocre. Se eu tirar 6,5 e 10, vai me levar pra mesma série? Vai, então tá ótimo, 6,5 tá ótimo.
Menos esforço, mesmo resultado. Na minha cabeça sempre existe uma matriz, esforço versus resultado. Existe esforço versus resultado. Esforço alto, resultado alto. Esforço alto, resultado baixo. Esforço baixo, resultado baixo. E esforço baixo, resultado alto. Existem esses 4 quadrantes. Na minha cabeça ela funciona assim, sempre funcionou. Assim. E na escola eu identifiquei, não vou fazer um esforço alto com um resultado igual. Mal eu sabia que eu corri um risco enorme de ser um baita de medíocre. Eu sofria da síndrome do mínimo. Por que eu sofria da síndrome do mínimo? Porque eu não entendia a causa. Eu não entendia qual era o prêmio. Eu não entendia a visão. Eu não tinha visão. Se alguém me falasse, Caio, se você tirar 10, você vai realizar todos os seus sonhos, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a visão não era clara. Quando eu perguntava, cara, por que eu tenho que aprender tabela periódica? Porque sim, porque todo mundo tem que aprender, porque você precisa aprender pra passar de ano. Eu achava isso um saco. Sabe, eu achava isso um saco. Então, tem gente que é síndrome no mínimo. Uma pergunta recentemente eu recebi no meu Instagram. Caio, qual que é o mínimo de páginas que eu preciso escrever pra ter um livro? Tô na 4 aqui, produção, é isso? Olha essa pergunta. Caio, qual que é o mínimo de páginas que eu preciso escrever pra publicar um livro? Essa pergunta já tá errada, né? Melhor esse cara não escrever. Ele vai fazer um mal pra sociedade se ele escrever. Qual que é o mínimo de páginas? Não tem mínimo, bicho. É assim, escolhe um problema, ataca ele, resolve ele e dê as páginas que deu.